Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo aí essa live, essa gravação. Deus abençoe sua vida. Hoje é 20 e quanto, meu Deus? 21 de outubro de 2020. Amém? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o milagre de Jesus, ao que aconteceu na palavra de Deus. Eu queria falar hoje sobre, como eu coloquei no título aí, sobre as águas. Amém? O momento em que Jesus ele andou sobre as águas, ele caminhou sobre as águas e Pedro também caminhou. Amém? Então, para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez essa manhã. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar mais uma vez fazendo essa live. Amém? Logo mais essa mensagem estará no YouTube. Então você também do YouTube aí, Deus abençoe sua vida, que você possa se inscrever no canal, deixar aí o seu like, compartilhar essa mensagem, esse canal, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Todas as mensagens ou quase todas as lives que eu tenho pregado aqui na manhã, tenho colocado no YouTube. Amém? Lá no meu canal. Você que está entrando aí, bom dia. Acho que a irmã Nice está por aí. Deus abençoe, bom dia. Então, todas as mensagens, ou quase todas, melhor dizendo, quase todas, estão lá no meu canal, no YouTube, um bocadinho da palavra. Amém? Então você pode entrar lá, assistir de novo se você quiser, se inscreva lá no canal e compartilhe. Amém? Então você que está entrando aí, Deus abençoe. Não apareceu, só apareceu o nome aqui da irmã Eunice por enquanto. Então, quando for aparecendo o nome aqui, eu vou falando. Amém? Então, eu queria falar hoje sobre o momento em que Jesus, Ana Gomes, apareceu agora. Então, o momento em que Jesus caminha sobre as águas. Amém? Pedro também. Eu queria ler aqui em Mateus capítulo 14. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, diz assim: imediatamente após, ele está falando aqui, que antes disso aqui, é de Jane Albuquerque, bom dia. E imediatamente após, ele está dizendo aqui que antes disso acontecer, que vai acontecer agora, antes tinha acontecido a multiplicação dos pães, em que Jesus ele multiplica pães e peixes para mais de 5.000 pessoas e alimenta mais de 5 mil homens. Na verdade, eram mais de 15.000 pessoas. E diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com seus discípulos para que atravessassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendendo a mão imediatamente, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Então aqui fala um momento em que Jesus acaba de multiplicar os pães, acaba de fazer um milagre grande, alimentar mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. E imediatamente depois
né? Mateus relata aqui que ele manda os seus discípulos ir atravessarem o mar, né? Ir para o outro lado do mar, ir para Genezaré. E quando eles estavam indo para Genezaré, entraram no barco e foram para Genezaré, Jesus despede a multidão e vai para um monte orar sozinho. Então, isso aqui, quando ele mandou os discípulos ir, ainda não estava nem... Estava anoitecendo, mais ou menos assim, era por volta das 6 da noite. Então, Jesus foi orar. O texto diz que na vigília da noite, ou seja, os judeus, eles tinham, ou tem ainda, não sei se eles têm ainda, acho que tem ainda, eles dividem a noite em quatro vigílias. A primeira vigília começa às 6 da noite, às 9 da noite. A segunda vigília começa das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília começa de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília começa às 3 da manhã às 6 da manhã. Então, na quarta vigília, ou seja, às 3 horas da madrugada, entre as 3 e 6 da madrugada, Jesus ainda estava terminando de orar. Então, a gente percebe que Jesus ele é um exemplo para nós de busca de Deus, de buscar a Deus. Então, mesmo ele sendo o Filho de Deus, né? Aqui na terra, naquela época, mesmo sendo ungido de Deus, o separado de Deus, ele buscava a Deus constantemente. Então ele foi orar, ele ia orar constantemente. Amém? Lá em Marcos capítulo 2, se não estou enganado, capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus, ele deixando a casa, ia para um lugar solitário onde ia orar, onde ia buscar a Deus. Então, ele é um exemplo para nós de como buscar, de como orar constantemente. Amém? Então, na quarta vigília da noite, ou seja, às 3 horas da madrugada, Jesus vem e vai em direção aos discípulos no mar. Só que ele não vem em outro barco, ele vem andando sobre as águas. Ele vem caminhando sobre as águas. Ele não pegou outro barco e foi em direção, não, vou pegar outro barco e vou em direção dos discípulos. Não, ele foi andando, caminhando em cima da água. Então, quando os discípulos viram de longe, tiveram medo, se assustaram, disseram, será que é um fantasma? Será que é uma assombração? E perguntaram. E Pedro perguntou. E Jesus gritou, tenha de bom ânimo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Então Pedro disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa-me ir até aí ter contigo. E Jesus disse, vem. E o texto diz, então aqui, veja, a partir desse momento aqui, acontece algo extraordinário. Veja, Jesus fala, Pedro, vem. E Pedro desce do barco e começa a andar também sobre as águas. Ele começa a caminhar em direção a Jesus sobre as águas. Amém? Em Montanha anda por aí, Edjane Albuquerque, eu já falei, Cleijane Rodrigues. Então Pedro desce do barco e começa a caminhar em direção de Jesus sobre o mar. Agora veja, interessante que Jesus não se surpreendeu. Jesus não se surpreendeu com o pedido de Pedro. Jesus não se surpreendeu porque ele estava caminhando sobre as águas. Agora veja, Pedro começou a andar em direção a Jesus, começou a caminhar em cima da água e ia normalmente caminhando sobre as águas. Mas no momento que ele começou a olhar as ondas, que ele começou a olhar o mar, que ele começou a olhar a tempestade, começou a tirar o foco, começou a tirar a visão daquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava realizando ali, do milagre que ele estava fazendo, né? De como ele estava andando em fé, amém? Porque muita gente fala que Pedro andou sobre a palavra de Jesus, e eu discordo isso, né, sobre essa opinião. Na minha opinião, Pedro andou sobre a fé dele, amém? Quando Jesus fala, quando Pedro fala, Senhor, deixa-me ir aí, Jesus fala, vem, você quer vir, vem. Então Pedro começa a andar. Muita gente fala assim, Pedro andou sobre a palavra de Jesus, sobre esse vem, né? A opinião de muita gente. Na minha opinião, Pedro andou na fé dele. Por quê? Porque ele começa a caminhar e quando ele começa a olhar as circunstâncias, ele começa a afundar. Entenda algo, quando alguém anda na palavra de Deus, ele não afunda. Amém? Ele não naufraga. Por mais que pareça que ele esteja naufragando, ele não naufraga. Se você andar na palavra, andar na direção de Deus, você nunca vai afundar. Amém? Tem uma passagem em Atos capítulo 26, em que aconteceu um naufrágio, né, com Paulo, no mar, que tudo se perdeu, né, do navio, se perdeu tudo, só não morreram
os tripulantes. Paulo estava no meio. Só que Deus falou antes a Paulo que não era para ele ir, que não era para aquele barco ter, aquele navio ter saído em direção ao mar. E Paulo falou para as pessoas, olha, Deus me falou que não é para a gente ir. Mas disseram, não, a gente vai. E quando foram, aconteceu que o navio naufragou, né, perderam toda a carga, mas nenhum morreu, mas perderam toda a carga. Mas veja, qual foi a palavra de Deus? Não vão, não entrem no mar. Então, quando você andar na palavra, se você andar na palavra, você nunca vai afundar. Amém? Você nunca vai naufragar se você andar na direção de Deus. Então, por que eu digo que Pedro não andou na palavra, Pedro não andou na sua fé? Porque ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Jesus foi, e veja, o milagre foi tão grande que quando alguém afunda, Edna Fragoso, bom dia, quando alguém afunda de uma vez. Você já viu alguém afundar num mar ou numa piscina, alguma coisa assim, devagar? Não, alguém afunda de uma vez. O texto diz que o milagre era tão grande que Pedro começou a afundar, então ele começou a descer aos poucos. Então ele gritou, Senhor, salva-me, né? Estou afundando, estou naufragando aqui na minha fé, salva-me. Então Jesus foi até ele, estendeu a mão e puxou ele. Mas o que foi que Jesus disse a ele? Homem de pequena fé. Então veja, se Jesus tivesse mandado Pedro andar sobre a palavra dele, por que é que Jesus ia repreendê-lo? Amém? Não tinha sentido Jesus repreender ele. Então Pedro naufragou porque ele naufragou na sua fé. Ele perdeu o foco, começou a duvidar e começou a naufragar na sua fé. O que eu quero dizer para você? Que assim como Jesus andou sobre as águas, Pedro também andou. E não foi na palavra de Jesus, foi na fé dele. Amém? Então eu quero dizer para você que a sua fé pode fazer você até andar sobre as águas. Amém? Pode fazer você caminhar sobre as águas. Desde que você não duvide em seu coração. Desde que a palavra não seja... desde que a sua fé não seja abalada com as coisas ao seu redor. Amém? Marcos capítulo 11, versículo 23. Jesus falando para os discípulos, disse, olha, aquele que crê em seu coração, aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, né? Disserá um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será feito. Então, você não pode duvidar no seu coração. Veja, você pode duvidar até na sua mente, mas se no seu coração, no seu espírito, estiver convicto, se seu espírito estiver convicto de que Deus vai realizar aquilo, de que aquilo vai acontecer, de que aquilo que você almeja, aquilo que a sua fé está buscando vai acontecer, irá acontecer, porque Jesus falou, aquele que crê e não duvidar em seu coração, assim lhe será feito. Amém? Então Pedro começou a caminhar sobre as águas, ele caminhou sobre as águas. Então o milagre aqui foi muito grande. Amém? Agora não foi que Pedro caminhou, como eu já falei, sobre a palavra de Jesus, ele caminhou sobre a sua própria fé. Então você pode caminhar sobre a sua própria fé. Amém? Você pode agir sobre a sua própria fé, sem ter medo, sem dúvida no coração. E caminhar sobre as águas, e caminhar sobre as dificuldades, e caminhar sobre os problemas, e caminhar sobre qualquer coisa que venha a acontecer na sua vida. Veja, Jesus fala no versículo 31. Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que você duvidou? Você não vinha tão bem. Você não estava caminhando tão bem sobre as águas, você não estava caminhando tão bem sobre a sua fé. Por que você começou a duvidar? Por que você começou a olhar para as circunstâncias? Por que você não continuou na sua fé? Amém? Infelizmente, o que acontece hoje, com muita gente isso hoje. Amém? As pessoas vêm bem, vêm caminhando bem, vêm na sua fé, vêm prosseguindo e começam a olhar para as coisas, começam a olhar para o mundo, e começam a olhar para o pecado, e começam a olhar para as circunstâncias, começam a olhar para a dificuldade, e começam a olhar para... e começa a caminhar, e começa a naufragar, e começa a afundar. E Jesus, assim como ele repreendeu Pedro, ele nos repreende também. Por que você duvidou? Por que você começou a olhar para onde não era para olhar?
Amém? Você que está assistindo aí, por que você começou a olhar para onde não era para você ter olhado? Amém? Porque você começou a querer fazer coisas que não era para você fazer. Porque você direcionou o seu olhar para o lugar que não era para você olhar. Quando você faz isso, você começa a naufragar na fé. A sua fé começa a ser minada, ou seja, começa a ser ruída, começa a ser destruída. Não tire os olhos da palavra, não tire os olhos de Jesus. Amém? Não tire os olhos dele. Aquilo que ele falou para você que você poderia fazer, você vai fazer. João capítulo 14. Jesus fala, se eu não estou enganando, no versículo 12, versículo 13, por ali. Jesus falou, olha, as obras que eu fiz, eu não fiz grandes obras. Jesus não fez grandes obras. Ele fez, as obras que eu fiz, vocês vão fazer maiores. Amém? Vocês vão fazer maiores. Vocês vão fazer igual e não vão fazer maiores do que eu fiz. Amém? Então andar sobre as águas, para aquele que tem fé e não duvida. Amém? É fichinha. É fichinha. Amém? Pedro andou sobre as águas na fé dele. Não foi sobre a palavra de Jesus, foi na fé dele. Porque quando ele afunda, Jesus falou, você teve pouca fé. Ô homem de pouca fé, por que você duvidou? Você não estava tão bem, caminhando tão bem. Amém? Então Jesus disse para você nessa manhã, Edson Félix, bom dia. José Marruda, bom dia, minha mãe. Então, você não estava caminhando tão bem, né? Você não estava indo tão bem. A palavra de Jesus para você essa manhã, você não estava tão bem. Pode ser que tenha alguém aqui que esteja meio fraco na fé, meio afundando. Então a palavra dele para você é a palavra de Pedro. A palavra que ele deu para Pedro é a palavra que ele dá para você essa manhã. Você não estava vindo tão bem. Você não estava caminhando tão bem. Por que você duvidou? Porque você duvidou. Quando você duvida, a sua fé é minada. A sua fé é ruída, a sua fé é destruída. Então não duvide. Eu costumo dizer, eu aprendi uma frase, costumo falar elas quando eu estou falando sobre fé, que é o seguinte: se você quiser ter dúvida de alguma coisa, duvide da sua dúvida, porque a sua dúvida não merece confiança, mas Deus, a palavra, Jesus, não merece sua dúvida. Amém? Não merece você ter dúvida deles. Agora tenha dúvida da sua dúvida. Amém? E acredite que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquele que você pensa ou imagina. Amém? Mas existe um momento na nossa vida que nós temos que caminhar sobre as águas. Ou seja, nós temos que dar os nossos passos, temos que começar a fazer. Amém? Você não pode também esperar somente em Deus. Ou seja, Pedro pediu, Senhor, eu posso ir? Jesus falou, pode, recebeu uma direção. Pode, mas quem desceu do barco foi ele. Jesus não tirou ele do barco. Ele desceu do barco e começou a caminhar. Então tem coisas que quando Deus te der a direção, você tem que fazer. Amém? Na sua fé, naquilo que você acredita. Amém? Na fé que está convicta no seu coração. E caminhar sobre as águas. Quando desceu, versículo 32, assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Então, Jesus caminhou sobre as águas e mostrou. E Pedro, Jesus caminhou e Pedro mostrou que nós também podemos caminhar. Amém? Que nós também podemos caminhar. Aí você pode dizer assim, mas Jesus caminhou, Pedro caminhou porque estava com Jesus. E Jesus caminhou porque era Jesus. Sim, mas a gente esquece que lá em Filipenses diz que Jesus era homem. Amém? Ele deixou a glória, deixou o poder, deixou a sua majestade nos céus e desceu em forma humana. Desceu em forma humana. Então ele era homem também. Ele era homem igual a mim, igual a você. Jesus ia no banheiro, a gente não para pensar isso, né? Mas Jesus ia no banheiro, Jesus comia, Jesus dormia. Por quê? Porque ele era homem. Igual a mim, igual a você, ele veio em nossa forma. Para mostrar para nós que é possível andar em fé, que é possível viver de uma maneira justa aqui na terra, que é possível viver sem pecado aqui na terra. Amém? Ele veio em forma humana para mostrar para mim e para você que é possível. Amém?
Então Jesus não era 100% homem, 100% Deus. Jesus era 100% homem, ungido com o Espírito, cheio do Espírito Santo. Lá em João capítulo 6, se não estou enganado, a Bíblia diz que Jesus tinha o Espírito sem medidas, ou seja, o Espírito Santo estava sobre ele sem medidas, sem uma quantidade. Estava derramado totalmente, o Espírito estava totalmente sobre ele. Então, por isso que ele realizava tanto milagre. Agora, por que o Espírito estava sobre ele de uma maneira sem medidas? Porque ele andava em obediência a Deus. Ele obedecia em tudo o Pai. Então, se você obedecer em tudo a palavra, eu sei que é difícil, mas se você tentar obedecer a Deus em justiça, em não pecar, em obediência, o Espírito vai vir sobre você com mais força. Amém? A unção de Deus vai vir sobre você com mais força e você vai ser guiado por ela. Então Jesus era homem. Pedro também era homem. Né? Porque muita gente pode dizer, não, mas Jesus era o Filho de Deus, era o Filho de Deus, sim. E Pedro era um discípulo de Jesus, que andava com Jesus, por isso. Não, irmão. A fé, ela está disponível para mim e para você ainda hoje. Andar sobre as águas está disponível para mim e para você ainda hoje. Desde que você tenha coragem de fazer isso, desde que você tenha fé para fazer isso, e não duvidar no seu coração, e não olhar para as coisas e não parar diante das coisas. Amém? Quantos homens de fé apareceram ao longo da história? Até hoje aparecem homens de grande fé, grande fé. Né? Você pode olhar, você olha ali na África, tem um pastor chamado Pastor Cris, um homem de fé que tem arrastado multidões e feito sinais e maravilhas lá no poder de Jesus. Amém? Então tem coisas que ainda tem hoje. O problema é que parece que nós estamos assim como Pedro começou a olhar ao redor, as circunstâncias, começou a olhar a tempestade, começou a olhar o vento, começou a olhar... E a nossa fé começa a ser minada. Amém? Mas não tire os olhos da palavra, não tire os olhos de Jesus. Amém? Lila Fontes, bom dia. André Rodrigues, bom dia. Então não tire os olhos dele. Lá em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz que nós temos que olhar, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Olhe para ele, olhe para a palavra dele, olhe para a direção que ele estiver te dando e caminhe sobre as águas. E caminhe nessa direção. Amém? Com a sua fé. Com a sua fé. Amém? Então, hoje foi mais um dia, mais uma manhã, mais um texto que nós lemos, mais um momento de milagre. Amém? A de Jane Albuquerque, a palavra que eu precisava ouvir hoje. Amém. Deus abençoe a sua vida, Edjane, e caminhe na direção que Deus tem para a sua vida. Amém? Não olhe para as circunstâncias, rejeite tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te coloca para longe dele e permaneça junto dele. Amém? Permaneça junto da palavra e junto daquilo que ele tem para a sua vida. Amém? Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Para mim é uma alegria, um privilégio, né, estar aqui ministrando mais uma vez essa manhã para vocês. Amém? Segunda-feira eu não fiz a live porque eu acordei um pouco com a garganta arranhando. Tinha tomado muito refrigerante gelado na noite anterior, no domingo anterior. Então me acordei com a garganta arranhando muito e não tive como fazer. Amém? Mas para mim é uma alegria muito grande estar fazendo essas lives, estar pregando a palavra para vocês que estão aí assistindo e para muita gente que tem sido alcançada. Amém? Como eu já falei, o meu intuito não é que eu chegue, né, não é que eu cresça, mas que a mensagem que eu estou pregando cresça. Amém? Eu quero ser somente o envelope, né, o envelope que carrega a carta, que carrega a mensagem. Então, como eu falo, a minha oração é que essa mensagem chegue a lugares ricos, a lugares pobres, amém, no palácio, na favela, que chegue essa mensagem em todos os lugares. Por isso que eu peço para que todos vocês que assistem, que vocês compartilhem aí essa live, amém, mande para grupos, mande para seus amigos,
para que possa chegar a muitas pessoas. Assim como a Edjane colocou aí, que ela precisava ouvir essa palavra, tem muita gente que precisa também ouvir a palavra de Deus. Amém? Então agradeço a Deus por mais essa manhã e vamos orar. Amém? Agradecer. Pai, no nome de Jesus, graças eu te dou, Pai, essa manhã. Te agradeço, Pai, pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esse texto que nós lemos essa manhã, em Mateus 14, em que nos relata o momento em que o Senhor caminhou sobre as águas e que Pedro também caminhou, Pai. E o texto nos mostra, Pai, nos leva a entender que Pedro caminhou sobre a sua fé, sobre a sua própria fé. Então, com isso, nós entendemos, Pai, que nós podemos também caminhar sobre as águas, que nós também podemos, Pai, andar sobre as dificuldades, sobre os problemas, sobre as tempestades das nossas vidas e caminhar sobre elas com muita fé no Senhor. Eu te agradeço porque cada um que está aqui assistindo, Pai, recebeu dessa palavra, acredita no Senhor e vai caminhar sobre as águas também. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, fiquem na paz, que Deus abençoe. Amanhã, às 6:30 da manhã, eu estou aqui mais uma vez, trazendo mais uma palavra, mais um milagre de Jesus, amém? Daquilo que está na palavra escrito para nós, para que nós possamos aprender e viver na nossa vida. Não só aprender, mas praticar na nossa vida. Então, a partir desse momento, vá cuidar da sua vida e vá andar em fé. Amém? Vá andar em fé. Não desanime pelas tempestades ao redor, pelas circunstâncias ao redor que acontecer. Mas continue fixamente no caminho em que você está caminhando, sem desfalecer na fé. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz.